Essa é uma música de missões mundiais, poder de transformar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para estarmos compartilhando essa live, cujo tema é engajamento social baseado em missões na Tanzânia. E a nossa convidada, claro, é uma missionária que está na Tanzânia. Deixa eu ver se a Gi já está aqui. Mas eu queria falar só um pouquinho. Engajamento social, o que vem a ser isso? Engajamento social são atividades espontâneas que realizamos em prol de quê? De uma ação tanto comunitária, causas comunitárias, causas sociais. Isso sem visar lucro ou vantagem pessoal, gente. Então, realmente trata-se de um trabalho voluntário visando o quê? O bem comum. Então, em relação ao engajamento, a psicologia positiva pontua que é fundamental estarmos engajados em algo que o quê? Que nos motiva, e não só nos motiva, em algo que nos faz crescer. E ela diz mais ainda, ela diz, a psicologia positiva, que nós cultivamos estados mentais positivos quando nos colocamos no lugar do outro. E não só isso, olha só, quando além de nos colocarmos no lugar do outro, nós partimos para a ação. E isso tem tudo a ver, né, minhas queridas? Isso tem tudo a ver com missões, partir para a ação. Então, o certo é que quando eu contribuo para o bem-estar do outro, isso dá um sentido à minha vida. Isso me traz um propósito de vida. Isso me dá a percepção do quanto eu devo ser grata a Deus por ser não só abençoada por Ele, como poder ser bênção na vida de outra pessoa também. E, gente, falando sobre missões, essa semana ainda eu assisti uma live do Paulo Brito, que é esposo da nossa missionária, que vai estar aqui hoje, da Gisele. E alguém perguntou assim pro Paulo, sabe, meninas? Perguntou assim pro Paulo, qual o desafio, o maior desafio de missão? A resposta dele me fez estar refletindo muito. Ele falou assim, obediência, olhem só a resposta dele, obediência radical ao chamado. Sabe, meus amados, minhas amadas que estão aqui, cada um de nós tem um chamado, nós temos um chamado específico, mas muitas vezes nós nos acovardamos diante das circunstâncias, dos desafios, dos problemas e nos acomodamos, de certa maneira, a uma posição oposta aos propósitos de Deus para a nossa vida. E esse é um dos objetivos dessa live, é acender no seu coração essa chama de missões. Eu não vejo a hora de chegar ao final do ano e para estar viajando. Eu já quero apresentar a Gisele, gente. Ela é esposa, como eu falei, do meu amigo Paulo Brito. São missionários da Jocum desde 1997. E foi um prazer tê-los como meus líderes, sim, na Jocum Contagem. Eu também fiz a ETED e vários outros cursos. E eles estão na Tanzânia desde 2011. E a Gisele faz assim, um trabalho maravilhoso com mulheres, assim, na área integral, né? No aspecto, na dimensão integral, emocional, física, espiritual. A Gisele atua com seminários para mulheres, através de palestras sobre o valor da mulher, sobre a identidade da mulher. E também um trabalho muito interessante que eu acho, que é o Desperta Débora, que ela vai estar compartilhando aqui conosco as suas experiências em relação a esse trabalho nessa tarde. Então, a Gisele... Opa, minha amiga! Oi! Olha só, tô tomando chazinho numa... aí em Morocco. Ó. Olha, que legal! Tá linda, amiga. Obrigada, amiga. Tinha que dar uma reproduzida, né? Você também, como sempre, linda. Obrigada. Então, Gil, falando aqui para eles que o objetivo dessa nossa live é assim, é a atenção no coração. Então, realmente assim, falar desse chamado, que todos nós temos esse chamado específico, né? Mas muitas vezes a gente se acovarda e onde que está não só a nossa realidade, mas esse propósito de Deus para a nossa vida. Então, Gi, você quer falar alguma coisa, Madão? Fala aí da sua família. Gi, você tem uma família maravilhosa. Então, meu nome é Gisele Brito, para aqueles que não me conhecem, sou missionária,
pela Jocum desde 1997. Bom, a Vera fez uma apresentação já maravilhosa, né? Então não tem nem muito o que falar, não. Mas estou na Tanzânia já desde 2011, né? Indo no Brasil, vindo, né? Mas nesse período aqui comprometida com essa nação. Tenho 2 filhas lindas, né? Tenho uma filha de 18 anos que já fala que é adulta, né? Isso é muito difícil entrar, né? Mãe de brasileiro não quer que o filho envelhece nunca, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma filha de 18, ela está terminando o 2º grau no Quênia, né? Daqui 2 meses ela termina, mas também depois vai fazer TED, depois vai fazer faculdade, né? E eu creio que Deus tem algo maravilhoso para ela. Tenho uma outra filha de 13 anos, está como se fosse a 8ª série, eu acho. Mas ela mora aqui com a gente mesmo. E meu esposo, Paulo Brito, né? O Paulo fica mais no mato do que eu. Sempre que dá eu vou, porque eu gosto muito de estar, né, no mato também, lá nos povos, lá no meio, nas vilas, né, nas aldeias. Eu gosto muito de estar, mas às vezes nem sempre dá, né? Por causa de coisas de casa, escola, criança. Para mim, as minhas filhas sempre serão crianças, né? Desse tamanhozão. Mas ainda depende, né? Principalmente a Maria, que mora aqui com a gente, né? Então, mas sempre que dá, eu vou. Como ela tá maior, agora eu já vou mais, né? Do que talvez 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então é isso, eu amo estar aqui, eu amo estar na Tanzânia, né? Eu sinto muito feliz por ter sido escolhida pelo Senhor para estar aqui. Eu amo o povo aqui, amo as pessoas, amo essa cultura, com todos os desafios, as diversidades, comparando com a nossa cultura, né? Mas eu amo, eu acho que é algo que vem de Deus, sabe? Eu lembro que ano passado a gente estava nos Estados Unidos, passando um período, e aí foi chegando o final e a gente começou a ficar ansioso para voltar para cá, e as pessoas que a gente fez relacionamento lá falavam, mas como? Você está nos Estados Unidos, todo mundo quer estar nesse lugar, vida fácil, facilidade, tem isso, tem aquilo. Eu falei, mas não sei, vocês não têm o que o povo africano tem. Ainda teve uma pessoa que até brincou, né? A privação e a pobreza, que é demais, né? Eu falei, não, há muito mais, há muita riqueza naquele lugar que vocês não entendem, né? Não tem como. Mas é isso, eu amo estar aqui, amo estar servindo ao Senhor e eu vejo como um privilégio, sabe? É um privilégio ter sido escolhida por Ele e poder dizer o sim, sem medo de ser feliz, poder dizer sim. Então, já aproveitando esse gancho aí, você está falando sobre essa felicidade que nós temos realmente, que é muito importante, né? Fala pra gente as experiências, como que foi, Gi, o seu chamado? Olha, eu fiz a minha TED em 97, né, como você falou, e desde logo quando eu terminei a TED, né, Deus deu a palavra de que eu não ia mais voltar para casa dos meus pais, né? E fiquei com um pouquinho de medo e tal, né? Queria fazer faculdade, aquelas coisas todas, né? Enfim, mas aí comecei a trabalhar na base mesmo, na Jocum, treinando novos missionários com a ETED, viajando, viagens de curto prazo e tal, né? Aperfeiçoando, crescendo. Começamos um ministério chamado ETED Móvel, eu e Paulo, então nós viajávamos em bases que estavam assim quase para fechar, essa base estavam bem fraca, a gente levava obreiros, alunos, fazia ETED lá, para tentar obreiros para aquele local e tal, né? Até que aí em 2007, eu acho que nós recebemos uma palavra do Senhor falando em Isaías, né? Firma bem as estacas, né? Estica, tipo, puxa bem a tenda, firma bem as estacas, porque vocês transbordarão, né? E quando nós recebemos essa palavra, eu falei, uau, o que será que Deus está querendo falar e tal, né? E aí nós oramos, eu e Paulo, Deus falou, né? Que o nosso tempo no Brasil estava acabando, Deus ia nos levar para outras nações, né? Aí eu falei, mas a gente já foi em outras nações, que a gente já tinha ido no Peru, na Colômbia, já tínhamos ido no Timor-Leste, na Indonésia, né? Deus falou, não,
para longo prazo, né? E aí Deus foi nos falou sobre isso, a gente obedeceu, é claro, né? Obedecemos ao Senhor. Obediência já estava algo muito fácil, né? Porque mesmo vivendo no Brasil, já era uma vida de obediência, de muita renúncia. Quando você está em missões, mesmo aí no Brasil, né, Vera? Você sabe como é. Então, assim, na verdade, a gente assusta com o primeiro, mas depois a gente começa a ficar empolgado e a gerar com Deus. O que o Senhor está preparando para mim? O que o Senhor tem para mim? Tipo assim, caramba, eu fui escolhida. O Senhor está chamando eu. Isso não é para qualquer um, né? Então o Senhor falou, vai estudar o inglês. Aí nós tentamos ir para os Estados Unidos, nosso visto foi negado. Aí fomos para a África do Sul, né? Aí lá na África do Sul nós ficamos estudando, foi um período muito difícil, financeiramente foi difícil. Para estudar a gente ia para a cidade, né? E as crianças ainda estavam pequenininhas. Foi um período muito difícil no sentido de se adaptar a uma outra cultura, a língua, a gente não falava a língua. Mas, por outro lado, foi riquíssimo, né? Porque mesmo a gente estando lá para estudar, nós tivemos um trabalho com moradores de rua lá e nós também trabalhamos com refugiados do Congo, da Somália, né? Nós tínhamos um trabalho muito gostoso com eles e também estávamos sempre envolvidos com a base, né? O Paulo, o líder da base lá de um lugar chamado Muizenberg, em Cape Town, ele sempre conta o testemunho do Paulo, né? Que a gente tinha poucos meses que a gente estava lá e a gente foi para lá para estudar. Mas você conhece meu marido, né, Vera? Ele não aguenta ficar quieto, ele não aguenta. Tem um fogo assim nele, uma coisa que ele não tinha inglês, ele não tinha. Mas o que ele fez? Ele decorou uma pregação, colocou lá no Google Translation, no Google Translator, aí o Google traduziu aquela pregação curtinha, ele fez uns panfletinhos na impressora, levou lá no lugar, imprimiu, dobradinho, ficou eu e ele dobrando e orando ali por aqueles folhetos evangelísticos com uma mensagem bem simples. E o Paulo ficou decorando aquela mensagem, aí ele foi pro trem, sozinho, primeira vez ele foi sozinho pro trem. Foi pro trem cheio, final de tarde, né? O pessoal voltando da cidade para vir para o subúrbio, né? Para os bairros. E aí ele pregou lá, o trem lotado, ele em pé assim, falando, Jesus love you, Jesus died for you. Falando bem o básico, assim, He wanna change your life. Jesus quer mudar a sua vida. Se você aceitar Ele hoje, você nunca mais será o mesmo. Palavras bem simples, mas pessoas ficaram chocadas, assim, porque dava para ver que ele não falava inglês, mas ele queria falar sobre Jesus, né? E muitas pessoas se converteram. O desafio era quando parava o trem e as pessoas queriam sentar para conversar. E aí não tinha inglês, né? Mas Deus operou grandiosamente, né? Esse líder dessa base lá, em Cape Town, ele sempre conta esse testemunho quando as pessoas colocam limitações para pregar ou para ir ou para fazer alguma coisa, né? Ele falava assim, meu irmão não sabia falar nem bom dia em inglês, e ele foi lá no trem, pregou e evangelizou, pessoas aceitaram Jesus, pessoas estão na igreja hoje por causa de uma obediência, atitude de obediência, não tenha medo, só obedece, Deus vai fazer, né? Então, desde 2009 que nós saímos do Brasil e nunca mais voltamos assim para morar mesmo, até voltamos em 2012 achando que, né, opa, vou ficar aqui um pouquinho, né? Mas Deus falou, eu nem mandei vocês voltar para isso não, eu falei para vocês virem só com um período de descanso, pode levantar de novo e vai voltar, né? E então estamos na Tanzânia, então viemos em 2011, ficamos todo o ano de 2011 quando você veio com a sua equipe, né? Que foi maravilhoso, né, Vera? Lembra? Fotografias, ai, saudade, viu, Gil? Você tem que vir. Dela, aquela enfermeira que foi com a gente. Ela é maravilhosa demais, saudade de vocês todos. Então, em 2012 nós voltamos porque é o seguinte, o nosso tempo na Tanzânia foi assim, nós estávamos na África do Sul, nós fomos para estudar inglês. Só que a gente começou a ficar incomodado porque a África do Sul não tinha tanto
campo pra gente, tanto crente, tanta igreja, tanta coisa, a gente vai. Mas a gente ainda precisava aperfeiçoar o nosso inglês, né? E aí começamos a orar, começamos a pesquisar. Aí tinha um rapaz, eu estava fazendo escola, a escola da Bíblia, né, da Jocum. E tinha um rapaz nessa escola, olha o nome dele, Vera. O nome dele é God Listen, Deus ouve. E aí a gente perguntou para ele, né, sobre a Tanzânia. E ele falou com uma convicção, com uma ousadia, falou, olha, Deus está chamando vocês para a Tanzânia. Deus está chamando vocês, a Tanzânia precisa de vocês. E eu falei, como assim? Então, aí nós oramos, a gente já tinha pensado em Zâmbia, a gente já tinha pensado em outros países, né? Porque o alvo era ir para um país onde tivesse o inglês para a gente continuar praticando e aperfeiçoando, né? Porque nós não sabemos para onde o Senhor ia nos levar, né? Então, o que a gente planejou? Vamos para um outro país, mais pobre, mais necessitado, com mais muçulmano, mais carente do evangelho, né? Esse era o nosso alvo. Que a gente possa evangelizar, ensinar e ainda aperfeiçoar o nosso inglês. Então, aconteceu tudo assim rapidamente, Deus abriu portas milagrosamente de passagem, muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido, as portas escancararam, né? E nós fomos para a Tanzânia em janeiro de 2011. Então, o período lá foi maravilhoso, né? Nós começamos a trabalhar com o pastor Godfrey, nós plantamos 5 igrejas, estávamos muito felizes, muito empolgados. Nessa época eu ainda não trabalhava com Desperta Débora, mas eu já trabalhava com mulheres, eu dava seminários para as mulheres aos sábados e trabalhava na escolinha infantil da Jocum, a pré-escola, né? Mas como a gente já tinha planejado um ano, eu falei, bom, ok, final do ano, estamos vazando, né? Esse era o plano, né? Eu acho que você deve lembrar que esse era o nosso papo, era o nosso assunto, né? Não, a gente vai embora. E aí, a gente viemos embora, né? Mas Deus... E eu tava feliz de voltar, sabe? Eu confesso para você que eu tava feliz de voltar, porque eu tava 2 anos e meio longe de casa, né? Queria ver minha mãe, queria ver minha família, queria comer comida brasileira, queria a nossa cultura gostosa, enfim, né? Que tava com muita saudade do Brasil. E então, aí voltei para a base de jogo com contagem, né? Assumi a liderança, a coordenação de treinamento, estava feliz, montamos a nossa casa, a casa que eu sempre sonhei, geladeira grande assim de 2, sabe aquela que é freezer e geladeira embaixo, e tinha um armário Itatiaia, preto com branco, coisa mais linda. Eu consegui, o Senhor nos abençoou, nós conseguimos comprar uma cama box com um colchão maravilhoso, muito bom, fibra de algodão, não sei o que, não sei o que. Eu tava achando assim, a dona de casa realizando o sonho, depois de quantos anos de casada a gente tinha ali, acho que uns 10, 12 anos de casado, né? Eu tava achando que eu tava realizando o meu sonho e tudo, enfim. Mas, toda vez que a gente ia orar, ficava aquele incômodo no ar, sabe? Só que eu não queria falar. Mas para o Paulo foi muito difícil. Eu acho que o que me chamou minha atenção foi o Paulo. O Paulo, ele começou a ficar muito triste. Ele começou a ter disritmia, ele começou a ter crises de ansiedade, né? E lá no fundo, Vera, você sabe, mulher, né? A gente é tão mais sensível do que o homem, como a gente é sensível emocionalmente, como também espiritualmente, né? Sabe quando você sabe uma coisa, mas você finge que você não tá ouvindo porque você não quer fazer aquilo, sabe? Então, assim, até que um dia, na verdade, antes de tudo isso, quando a gente estava de férias, ainda logo quando a gente voltou da Tanzânia, no mês de dezembro, que foi chave, foi muito chave isso. A gente estava na casa da mãe do Paulo, à noite, dormindo. A Ana Isabelle estava dormindo, a Ana e a Maria dormindo no quarto do ladinho. Como essas casas do interior, né, não tem forro, é só telhado, então você ouve muito bem quem está no outro quarto, né? E eu lembro que era mais ou menos 1h da manhã, a Ana Isabelle gritou: mãe, pai, vem aqui agora! Aí eu, gente, o que está acontecendo? Saímos correndo e fomos pro quarto dela.
Quando a gente chegou lá, ela sentou, coisa mais fofa, sentou, cruzou assim as pernas, estava tremendo, e falou assim: Deus está falando que o nosso trabalho na Tanzânia só está começando. Nós vamos voltar para lá. Vera, eu levei um susto, não quis ouvir, porque eu não queria voltar para a Tanzânia naquele período, a minha mente estava em matar saudade do Brasil, né? E para mim, sabe por que foi um choque? Porque a Ana Isabelle, ela teve uma experiência um pouco traumática aqui em 2011 com a escola, né? Aqui você sabe que a escola local aqui bate na criança, né? E ela teve a experiência de apanhar, né? Não dá para me dizer que é apanhar, né? Comparando com eles aqui, ela não apanhou, mas comparando com o nosso Brasil, ela apanhou. Ela apanhou 3 vezes e isso assustou muito ela, deixou ela um pouco traumatizada. Então, ela falou que ela não queria mais voltar. Ela falava: eu não volto mais para a Tanzânia, mãe, eu não volto mais. Então, nessa noite, quando aconteceu isso, pra gente foi um choque. O Paulo olhou para mim, eu olhei para ele queria conversar. Eu falei: não, vamos dormir, tô com sono. Eu não queria conversar, né? Fomos, dormimos no outro dia de manhã, né? Ainda o Paulo conversou um pouquinho. O que foi aquilo? Que louco! Você viu, amor? O que você acha daquilo? Eu falei: amor, não acho nada, não acho, sei lá, não sei não. Aí chamei a Ana para conversar. Falei: filha, você lembra o que aconteceu na noite passada? Ela: o quê? Eu: como assim, o quê? Você gritou e chamou a gente no quarto? Ela: eu chamei vocês? Chamou, filha. Não, eu não chamei. Chamou, sim. Você lembra o que você falou? O que eu falei? Ela falou assim: eu sonhei que... Não, aí eu falei com ela: você disse que o nosso tempo na Tanzânia só havia começado e que nós iríamos voltar para lá. Vera, pensa que dó a cara da menina. Não, mamãe, eu não falei isso, eu não falei, eu tenho certeza que eu não falei isso. Falei: falou, filha, pode perguntar ao papai depois. Eu tava vendo, nós não estamos nem combinando, vai lá depois, pergunta ao papai. Ela: ah, não, mãe, não é possível que eu falei isso. Falei: filha, você vai orar e você vai ouvir Deus, porque da mesma forma que Deus fala com a mamãe e papai, Deus vai falar com você. Deus usou você para falar com a gente, você nem viu que você foi usada. Tá vendo como Deus faz as coisas? Que loucura! Deus é muito loucão, assim, as coisas como ele faz, né? E aí dei o tempo para ela orar, né? Só que eu não queria mais tocar nesse assunto. Mas o Paulo, isso afetou, ele já estava, né? Mas isso afetou muito ele, porque eu acredito que no coração dele, lá no espírito dele, ele já sabia que Deus já tinha chamado de volta. Mas ele sabia que eu estava muito feliz de estar de volta no Brasil, trabalhando com treinamento, né, coordenando as escolas, coisa que eu amo, estar ali dentro da base, trabalhando na área pastoral da base também, né, eu adoro, eu amo fazer essas coisas, né, e eu acho que ele não queria me deixar triste ou me forçar aí, né, então eu acredito que ele ficou só orando. E aí eu lembro que em agosto ele foi para Curitiba, estava tendo um evento, e lá nesse evento Deus falou muito com Paulo, e eu fiquei em casa. E aí eu fiquei em casa, que eu estava em casa, só que eu vou jejuar e vou orar. E aí nesse jejum e oração, Deus foi e... Sabe que... Ai, Deus já fez isso comigo 2 vezes, Vera. Escuta essa. Eu estava na área, do lado de fora, assim, com a cadeirinha, né, de frente, olhando para a base, assim, e aí Deus falou para mim assim: volta para dentro de casa. Aí eu voltei, aí Deus falou assim: vai na sua cama, você gosta dessa cama? Eu gosto, muito boa. Colchão gostoso, né? Deus, muito bom, o Senhor arrasou, viu? Aí mandou olhar o quartinho das meninas, era um jogo tão bonito, de um guarda-roupa grandão de 8 portas, com 2 camas combinando com guarda-roupa, aquela coisa mais fofa, cortininha rosa com branco. Aí depois mandou ir pra cozinha: ai, meus armários Itatiaia preto e branco, meu Deus do céu. Aí mandou olhar lá os meus armários, olhar a minha geladeira, o nosso sofá era tão gostoso, tão macio. Deus mandou em cada coisa. Aí ele falou assim: qual é o lugar que se ocupa no teu coração? Eu falei: ah, Deus, é só um lugar de dona de casa que tá feliz com a casa, é só isso. Eu falei: não se compara com as minhas filhas ou com o meu esposo, né? Não se compara com o Senhor. Aí ele falou assim: sobre o meu chamado, isso compara com o meu chamado? Eu falei: jamais, jamais, Senhor. Aí foi: se eu te chamar de novo para voltar. Ai, eu respirei fundo, eu chorei, porque eu já sei esses papos de Deus para onde vai. A gente já sabe, né, Vera? Então, eu comecei a chorar, e fui
e fui falando: Deus, eu renuncio a essa cama que eu ainda paguei só a metade. Não importa, eu renuncio a essa geladeira que eu estou terminando de pagar, eu renuncio isso que eu ganhei de fulano. Senhor, eu renuncio, nada disso vai ocupar o teu lugar e o teu chamado no meu coração. É renúncia mesmo, eu tô falando. Então eu fui renunciando, fui chorando, sabe? E aí eu falei: Deus, eu aceito. Eu vou te obedecer. Se o Senhor está chamando de volta, nós vamos voltar, Senhor. E aí Deus falou para mim assim: pensa agora no Paulo. Aí eu fiquei pensando, tá, ele é muito lindo, né? Moreno, altos, olhos verdes, eu sei, Deus, ele é lindo, né? Mas Deus falou assim: não. Pensa nele, nas emoções dele, no espírito dele. E parece que o Senhor como que abriu assim uma cortina e eu comecei a olhar o Paulo e eu sempre via ele triste. Não era mais o mesmo sorriso, não tinha mais tanta brincadeira, era diferente, né? Eu lembrei quantas noites ele acordou com sensação de coração palpitando, né? E aí Deus falou com clareza: é porque ele não está feliz aqui, ele não está se sentindo realizado no que ele está fazendo. Eu falei, eu nem discuti com Deus, eu falei: eu sei, Deus, eu sei. Ele falou assim: porque ele te ama tanto, ele não te obrigou a seguir o chamado, ele estava esperando que você ouvisse a minha voz e vocês juntos vão me obedecer. Eu, uau, falei: que tremenda, hein? Aí ele voltou de Curitiba uns 3, 4 dias depois. Só que lá em Curitiba Deus falou muito com ele sobre voltar. E ele, depois... Oi? Curitiba. Você tá aí, né? Oh, terra abençoada. Aí, amiga, só terminando, resumindo aqui a história, aí ele voltou, né? E nós dois querendo conversar e contar coisas que Deus estava falando, né? Ele fala você primeiro, vai você primeiro, né? E aí, não, fala você primeiro. Aí eu falei: amor, nós vamos voltar para Tanzânia. Ele fez assim: o quê? Eu falei assim: sim, Deus falou para mim que a gente vai voltar. Ô, bichinho, Vera, começou a chorar. Chorou. Ai, amor, glória a Deus, aleluia. Deus me falou que ele ia falar com você. Eu estava lá em Curitiba e Deus falou para mim que ia falar com você e me abraçou assim, ficou tão feliz, né? Eu falei: agora nós temos outro processo. Deus precisa falar com as crianças também, né? Porque nós não podemos empurrar para elas precisam fazer parte desse processo, né? Então foi isso, resumindo, né, o chamado para vir para a Tanzânia, para estar aqui até hoje, foi isso aí. Então, Gi, a gente vê que realmente Deus, ele confia de alguma maneira, não é isso? Ele confia com certeza com vocês através daquela pessoa que eles não conheciam, usou a sua filha, né? E confirmou. Então, para a gente não ter dúvida do nosso chamado, Deus, de uma maneira ou de outra, ele vai. Amém, com certeza. Da outra vez você falou muito pouco, é o Desperta Débora. Como que surgiu, como faz os desafios para implantar esse projeto? O Desperta Débora, ele começou aí no Brasil primeiro, né, na década de 90, com o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana. Pastor Jeremias Pereira e o pastor Marcelo Galberto, se eu não estou enganada, esse é o nome dele. E aí começou no Brasil, é bem interessante, porque começou na igreja presbiteriana, mas era um povo de muita oração, e foi espalhando para outras denominações, e aí foi indo para outras nações, né? Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre o Desperta Débora, principalmente quando eu ia para Manga, né, cidade do meu esposo, a igrejinha lá, logo no início do nosso casamento, as irmãs sempre falavam, né, hoje tem Desperta Débora, não sei o que, Déboras, vamos orar. E eu pesquisei sobre o que era isso, aí vi que já estava em vários lugares e tal, né. Aí aqui na Tanzânia, quando eu ouvi sobre isso, eu falei: cara, isso encaixaria perfeito na Tanzânia.
Porque é um lugar onde a mulher não tem muita voz, não tem muita vez, mas o poder da oração é algo extraordinário. Se a mulher entende o poder que ela tem quando ela ajoelha para orar, ou quando ela tira um tempo, porque não é só sobre o joelho, né? Mas quando o coração está inclinado a falar com Deus, cara, é muito poderoso, né? Então eu fiquei pensando, e aí eu fiquei pensando e tal, e orando sobre isso. E a gente tinha até recebido uma equipe aqui, do pastor Júlio. O pastor Júlio, ele mora no Texas, mas ele sempre traz equipes, né? E ele sempre é parceiro nosso. Ele trouxe uma equipe, e aí veio uma missionária chamada Damares. Só que eu não ia para elas, eu não ia com elas para a vila, porque nessa época eu ficava em casa fazendo comida, preparando coisa para a equipe quando eles chegassem, né? Tem uma caminha limpinha, cheirosinha, uma comidinha gostosinha, né? Ter certeza que tá tudo em ordem, um pãozinho feito na hora, essas coisas gostosinhas, sabe? Eu gosto de receber pessoas. Então, aí depois, aí eu comentando sobre o Desperta Débora, falando, não, mas eu já tô falando sobre o Desperta Débora. Em todo lugar que eu tô indo, eu, uau, que legal, é mesmo. Ela, sim, eu já tô falando nas vilas, nas aldeias, onde eu tô indo sobre o Desperta Débora. O pessoal já entendeu, já estão orando. Eu, nossa, foi rápido. Mas que bom, glória a Deus, né? Só que ainda continuava no meu coração de que ainda não tava ainda, né? Por quê? O povo aqui, ele é um povo que aprende com exemplo, né? Não é um povo que você vem aqui, ensina hoje um negócio e você acha que já vão estar praticando. Não, você ensina hoje, você ensina amanhã, você vem e faz junto com ele. Primeiro você faz, depois você faz junto com ele, depois você olha eles fazendo, depois faz de novo para consertar o que errou, e aí depois vê eles fazendo, até você vai saindo aos pouquinhos, até ver eles caminhando, sabe? Aí beleza. E eu comecei a ir nos lugares que ela foi e ver se o pessoal já tinha entendido, né? Ele falou, a gente ouviu sim sobre o Desperta Débora. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo? Nada, ué, é para fazer sozinho? Sim, é para fazer individualmente, né? Então, o alvo do Desperta Débora é isso, é levantar mães. Oi, pode falar. Tá para você, qual é o alvo, né? Isso. É assim, o alvo do Desperta Débora é despertar mães. Quando fala mães, não está querendo dizer de mãe, de carne, sangue somente, não. Mães biológicas, mãe espiritual, mãe adotiva, mãe do coração, mãe espiritual, qualquer pessoa que adotou alguém de alguma forma no coração em oração, ou que vê uma necessidade em volta dela, por exemplo, né, a gente que é mãe, a gente vai na rua, vê criança pedindo, ouve histórias, a gente se compadece, né, esse coração materno, se compadecer por aquele que está sofrendo, aquele que está abandonado, aquele que está deixado. Então, o alvo do Despertador é despertar essas mães a orarem todos os dias, no mínimo 15 minutos por dia, no mínimo. Orar pelo seu filho, pelo filho do seu vizinho, pelo filho do seu pastor, orar pelo seu esposo, pelo seu casamento, orar pelas lideranças, né? Liderança da igreja, liderança do país, né? Os alvos é principalmente isso, mas principalmente cobrir as crianças e adolescentes com muita oração, né? Cobrir eles todos os dias com muita oração, né? Que é porque quando você lê lá os papéis do Desperta Débora, é crer que essa geração, né? Que seja a geração que você tá, eles têm um chamado para trazer mudança onde eles estão, né? E não serem tão influenciados pelo mundo, mas influenciarem, né? Então, por isso que a oração ela é tão intencional, né? A gente ora para que desperte missionários, para que desperte vocacionados, para ir obedecer a Deus, né? Seja na área dele, política, ciência, educação, família, finanças, seja qual for o governo, que ele influencia onde ele estiver. Então, a gente ora, então eu levanto, então todo lugar que eu vou, aqui o meu alvo é despertar essas mães para orarem constantemente por seus filhos, pelo filho do seu vizinho, né, que é um grande desafio aqui. Ora pelo filho do seu vizinho, ora por ele, ora, abençoa, né, ora por eles. Então, isso tem sido muito gostoso, porque uma coisinha só que eu, por conta própria, eu adaptei do Desperta Débora aqui, quando a gente faz contato com as igrejas,
eu peço para que sejam denominações diferentes unidas, porque aqui eles brigam muito entre si, né? Então eu acredito que onde há unidade há poder derramado do Espírito Santo do Senhor, né? Então elas têm que se juntar. A condição é essa: nós vamos sim, se vocês juntarem pelo menos mais uma denominação. Então acaba 4, 5, 6 denominações diferentes e a gente ensina sobre isso para elas. Aí a gente tem um seminário que ensina sobre identidade, sobre criação de filhos, sobre o papel da mulher, né? Ensina, e aí tem um dia que a gente ensina só sobre Desperta Débora e muita oração. Oração, intercessão, guerra espiritual, a gente rega mesmo com muita oração, né? E ensina elas e fala: agora você, cada uma da denominação vai, e você vai ensinar as irmãs lá, vai ensinar elas sobre oração. E uma vez por mês, elas se juntam de denominações diferentes, cada mês numa igreja diferente, numa denominação. Elas ficam andando, compartilhando o que Deus está fazendo, compartilhando milagres e orando juntas, fortalecendo uma a outra. Então, o meu desejo, Vera, é chegar em todas as regiões da Tanzânia. Né, se Jesus não tiver voltado até lá, né, o alvo é chegar em todas as regiões. Nós já estamos em 12 regiões. Ainda falta 11 regiões, se não foi dividido nenhuma, porque direto o governo está dividindo aqui, né? Se não foi dividido ainda, a região, na verdade, eu diria estados, né? Nós já estamos em 12 estados e ainda falta mais 11 estados para a gente chegar. Em nome de Jesus, antes de eu ir embora da Tanzânia, eu quero ver isso. Mas se eu não ver, não tem problema, porque, na verdade, eu nem estou liderando mais tanto, porque tem uma equipe que eu treinei, né? E essa equipe está fazendo um trabalho maravilhoso. Eles estão fazendo melhor do que eu, na verdade, né? Porque eles são daqui. Esse é o povo deles, essa é a língua deles, essa é a cultura deles. O fogo desce mesmo. É maravilhoso quando elas estão liderando, sabe? É uma delícia, é muito gostoso, sabe? Então eu estou muito feliz com o que Deus tem feito aqui através do Desperta Débora, sabe? E as mães voltam chorando, contando testemunhos. Nós tivemos um testemunho aqui, esse foi forte, foi um dos últimos, antes de eu viajar, de eu ter tirado o meu período de sabático, em 2019, uma irmã tinha ido para o Desperta Débora e aí pediu oração, que o filho de uma mulher nasceu, como é que fala, hermafrodita? Quando nasce com os dois sexos? Isso, nasceu assim, para eles aqui, eles já define que isso é demônio, que isso é maldição, né? Então eu falei, então vamos orar. E se juntamos, nós fizemos um clamor, oramos, continuamos orando. Aí depois ela voltou no outro mês para contar que algo milagroso aconteceu. Eu fico com vergonha de falar dessas coisas, né, gente? Mas a vagininha lá da criança fechou totalmente, fechou, assim, foi um milagre, sabe? Foi um milagre e o pênisinho se definiu totalmente, sabe? Assim, foi algo sobrenatural, porque eles não têm condição de pagar cirurgia aqui, eles são muito pobres, então ela voltou contando, celebrando e contando do milagre, sabe? Do que aconteceu. Né? Foi algo realmente tremendo, algo magnífico. São muitos testemunhos mesmos, assim, que a gente tem para contar do que Deus tem feito através do Desperta Débora, sabe? Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Então, a gente deixa em Deus falar aos seus corações, porque Deus está falando. É agora, com a pandemia, né? Com toda essa situação aí, como que ficou nesse sentido? Aqui, bom... Eu não sei como eu falo específico daqui ou do que eu vi, o que eu tenho percebido em geral, né? Acho que talvez eu possa falar mais do que eu tenho percebido em geral. Alguns missionários, né? Não a maioria, graças a Deus, mas alguns missionários, acho que bem no início da pandemia, se assustaram um pouco, né? Se assustaram, alguns voltaram para casa, né? Por causa do medo, né? Até mesmo porque a forma como estava no início e como a mídia passava, parecia que todo mundo ia morrer. Então a sensação, acho que de muitos missionários, se eu ir para casa, deixa eu morrer do lado dos meus pais. Se eu morrer do lado da minha família, né? Alguma coisa assim, né?
Mas, por um outro lado, eu vejo que Deus tem nos dado ferramentas para reinventar, né? Reinventar o evangelizar, reinventar o fazer missões, né? Mais do que nunca, nós temos ferramentas disponíveis pela internet, mais do que nunca, nós temos alcançado povos em outros lugares, porque como o povo tem ficado muito em casa, no mundo todo, né? Eu creio que a palavra de Deus está chegando em muitos lares onde não havia chegado antes, né? Em lares muçulmanos, em lares hindus, porque ficam lá procurando canal, procurando coisa, passa ali num canal evangélico, um lugar sem esperança, tristeza, medo da morte, né? É aonde Jesus entra. Então eu creio que tem também, por mesmo lado que no começo saíram muitos missionários, mas por outro lado Deus está fazendo uma revolução e eu creio que está havendo muitas conversões, né? Porque a pandemia não controla o plano e propósito de Deus, né? Ele tem o mundo nas suas mãos, a palavra do Senhor fala. Ele sabe de todas as coisas, ele não perde controle, ele reinventa. Quer dizer, ele não reinventa, é nós que nos reinventamos para cumprir o propósito e obedecer o chamado dele, né? Então eu creio sim. Aqui, Vera, aqui, para ser bem sincera com você, a gente precisa ficar olhando as notícias internacionais para lembrar que tem Covid. A gente completamente esquece. Covid não é um assunto aqui. Não é um assunto nas rodas dos muçulmanos do cafezinho da tarde. Não é um assunto lá no Rio, onde as mamas lavam roupa. Não é um assunto lá no mercado, onde eu adoro ir comprar as minhas frutas e verduras e meu arroz e feijão, né? Igual antigamente no Brasil, né? Compra tudo a granelzinho, adoro. Arroz, feijão, açúcar não, açúcar agora já tem no pacote, né? Grãos em geral, meu amendoim, né? Compro tudo lá. Não tem esse assunto, não tem. Tudo continua assim, como se nada tivesse acontecido. Claro que uma vez ou outra sai na notícia, né? Principalmente agora depois que o presidente morreu, e foi uma mulher que assumiu a presidência, né? Ela tem uma postura mais firme com relação ao Covid, ela quer ser mais cuidadosa, ela está certa de ser mesmo, né? Porém, ela sabe que o povo dela, ela não pode fazer um lockdown, porque esse povo vai morrer de fome se ela fizer um lockdown, porque é um povo que trabalha para a comida do dia. Eles não trabalham para a comida do mês. Aquele dia eles estão trabalhando para conseguir a comida daquele dia. Eles estão indo lá para, chama de chamba aqui, né, que é para roça, né? Eles estão indo lá para roça para plantar. Enquanto ele planta esse aqui, ele vai colher aquilo ali que nasceu para hoje ele comer, né? Eles não podem fazer lockdown, o povo vai morrer aqui se fizer lockdown, né? Outra também, além da questão de que eles trabalham para a comida do dia, eles são um povo muito relacional, muito relacional. Não sei se você lembra, né, Vera? Um cumprimento aqui de manhã pode durar até 10 minutos. Oi, como é que você tá? Como você passou de ontem para hoje? Você tem notícia da sua mãe? Como é que tá a sua irmã mais velha? Como é que tá a sua irmã mais nova? Como é que tá a sua criança? Né? Como é que você tá? Como é que tá lá o Brasil? E aí a conversa vai, né? Eles adoram isso, né? Eu adoro também, né? Senta, bate papo, conversa, um cumprimento. Você acha que a pessoa já conhece um íntimo uma da outra? Não, vai ver, só foi um cumprimento. Nem se conhecem tanto, né? Então, eu acho que eles morreriam mais de depressão e de fome do que do Covid em si mesmo, né? Então, eu acredito que a presidente, ela está tomando cuidado com o povo que vem de fora, o povo que vem da Europa, principalmente, né? Está começando a colocar umas restrições mais sérias, porque antes nem restrição tinha. A gente entrava aqui até sem teste de Covid, né? Agora já está exigindo teste, né? Já está mais restrito nas áreas públicas, está pedindo para usar máscara, né? Mas é difícil. Aqui é difícil. Graças a Deus. A gente vê que a África foi... Né? Eu vejo tudo isso de soberania de Deus. Né? Ele Amém. está Amém. Provação, situação. Eu gostaria que depois da mensagem final você desse uma oração. Amém. Está assistindo. E eu só quero deixar, espero que saia, que não traga. Eu vou dizer, missão não é uma opção, uma ordem dada por Deus. E ela deve Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de lembrar aquela palavra do Senhor Jesus que fala: os campos já estão brancos para a ceifa, mas os ceifeiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Aquela palavra foi dada há muitos anos atrás, certo? Mas ela ainda é tão real, ainda há muito o que fazer, há muito o que fazer. E eu sei que há muitos que talvez estão vendo ou que verão essa live e que têm o chamado do Senhor. Querido, não resista à voz do Senhor, não endureça o seu coração quando você ouvi-lo. Há uma necessidade, há povos clamando, há pessoas que precisam ouvir sobre o Senhor Jesus. Ajuda social, ajuda humanitária, tá tendo muitas por aí, mas pessoas intencionalmente para falar de Jesus, para dar a sua vida, para se dedicar ao Evangelho. Sabe, a palavra do Senhor fala: aquele que renunciar a sua vida por amor a mim terá muito mais, né? Aqui e na vida eterna, né? E eu tenho vivido essa experiência do Senhor. Eu amo servir ao Senhor, eu amo estar onde o Senhor me chamou para estar. Eu não escolheria uma outra vida. Eu digo para você: obedece, não tenha medo, porque aquele que chama é o mesmo que provê, ele suprirá todas as suas necessidades, as emocionais, as físicas, as espirituais. Não tenha medo, há tanta necessidade. Eu não estou falando da Tanzânia, tem muitos outros lugares, tem muitas outras pessoas que estão indo para o abismo sem conhecerem o Salvador, sem conhecerem sobre Jesus. Então vem, obedeça o chamado do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Através da sua vida. É claro que se você não obedecer, Deus vai levantar outro, porque o cumprimento da promessa dele vai se cumprir. Mas já pensou que orgulho, que honra você chegar na eternidade e saber que há povos ali, línguas diferentes, que você, junto com o Senhor, que você, pelo poder do Espírito Santo, você trouxe diante do Cordeiro? Isso não tem comparação, não é mesmo? Vamos orar, né, gente? Orar. Você falou um versículo muito importante, né? Dai os vossos olhos e vejam os campos, pois já branqueja. Amém. Amém. E amém. Grata pela participação, pelos compartilhamentos. Deus abençoe vocês. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa live. Passou tão rapidinho, foi tão curtinha, mas o Teu Espírito Santo não tem limites, não tem barreiras, não tem empecilhos para falar com aqueles que o Senhor preparou para falar nessa noite, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Espírito que convence venha sobre aqueles, ó Pai, que têm recebido um chamado, têm recebido um incômodo, no sentido que o Senhor está falando para eles se envolverem em mais comissões, seja orando, seja contribuindo ou seja indo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por a vida de cada um deles, para que hoje, Senhor, foi uma confirmação de algo que eles já têm ouvido do Senhor, que eles não endureçam ou ignorem novamente, Senhor, que tenha que ser lembrado novamente. Não, Senhor, eu oro para praticantes, para ouvintes, praticantes da Tua palavra e não negligentes, e não que se engane a si mesmo, mas pessoas que praticam a Tua palavra. Eu oro abençoando a vida de cada um deles. Eu oro, obrigado pela vida da Vera, por esse canal que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Obrigado pela vida dela, pelo compromisso dela, Pai, que eu sei que se formou e se dedicou para abençoar vidas, Pai, para abençoar pessoas, para tocar na vida das pessoas, que já tem sido um chamado tremendo na vida dela, Senhor. Muito obrigado pela vida da Vera, muito obrigado por tudo que ela tem feito e por tudo que ela tem sido, e quantas pessoas ela tem abençoado através da oração dela, através do conhecimento, da psicologia, através do discernimento espiritual, através de palavras proféticas. O Senhor tem usado a Tua filha, Pai, para tocar na vida de outras pessoas. Continue confirmando, Pai, as obras das mãos dela, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por todos que assistiram essa live, obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de nos conectar. Isso é graça e favor do Senhor, não é por causa dos homens, é por causa do Senhor, porque a Tua palavra diz que nada de bom pode vir se não for vindo pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, amados,
Ai, me emocionei. Obediência radical ao nosso chamado da sua vida. Grata por o tanto que tudo isso falou. Eu creio que falou com você aqui. Falou muito comigo. Beijo. E saiba que coloca a fé em ação. Atenda ao chamado do Senhor. A mão de Deus. Ressalta os dosar, porque Deus estará conosco lá. Amém. Aleluia. Você, por Paulo, Tamarina, amo vocês. Deus, no ano que vem estarei com vocês aí na Tanzânia, em nome de Jesus. Amém, amiga, bem-vinda. Caribu. Caribu.